FM News, com doutora Silvana Silveira. Olá, bom dia a todos. Hoje eu tenho o prazer e o privilégio de estar aqui com o Dr. Marcos Gribel, que eu acompanho há mais de 30 anos, como colega e como amigo. E, doutor Marcos Gribel, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceito o convite. Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui do Dr. Marcos e já passo a palavra para ele. Mas o Dr. Marcos, ele se intitula um clínico curioso, e o que é muito curioso, especialista em ortopedia funcional dos maxilares, ortodontia, disfunção temporomandibular e dor orofacial, é coordenador de vários programas de educação continuada em ortopedia funcional dos maxilares há mais de 30 anos. Ele promove mini residências, cursos de imersão e cursos online na área de ortopedia funcional dos maxilares. Mas na ortopedia mesmo, né, Marcos? Exatamente. Ele já desenvolveu vários protocolos, e como o protocolo Compass 3D, que seria uma análise quantitativa, uma análise tomográfica quantitativa, certo? É uma cefalometria 3D em que a gente analisa, além do vertical, do sagital, o transversal também, né? Que é algo que faz parte. Praticamente todas as oclusopatias têm alguma alteração transversal. Ah, Marcos, isso aí eu quero que você conte direitinho para a gente, porque tem muita gente que não conhece e eu acho fantástico. Já uso há muito tempo, né? Foi um dos primeiros, né? O protocolo Compass 3D. Isso. E para mim é um elemento diagnóstico assim muito bom. E para terminar, o Marcos tem vários artigos publicados em revistas nacionais e internacionais e capítulos em livros também. E muito importante, motociclista. Isso daí Pronto, botei, Marcos. isso é o principal. Botei. Então, Marcos, conta para gente sobre o protocolo Compass. É que veio o protocolo Compass. Bom, veja bem, nos anos 80, mais precisamente em junho de 1981, eu fiquei muito curioso, porque estava surgindo a questão da informática naquela época. E eu fui atrás, porque não existia nada na odontologia até então, só na Rocky Mountain, uma cefalometria de Ricketts, né, promovida por ele, desenvolvida por ele, e eu sou ortodontista discípulo de Ricketts, né, a minha formação ortodôntica é a bioprogressiva, e eu falei, puxa vida, mas ficar só na cefalometria de Ricketts fica meio pouco, exatamente visando aí a parte ortopédica funcional, que até então a gente usava muito Bimler, até então não existia a Laverne Petrovic, nem a Tolaro, que são as outras, nem McNamara, né, que são as outras cefalometrias que geralmente a gente aplica na ortopedia funcional dos maxilares. Então, o protocolo Compass 3D surgiu para isso, para a gente fazer um diagnóstico tridimensional da parte esquelética e óssea. O segundo passo foi analisar vias aéreas, uma vez que nós fazíamos isso já no CIT-CCC, né? Um protocolo SARROS, Síndrome da Apneia e Hipopneia Obstrutiva do Sono, onde então a gente vai analisar na tomografia as vias aéreas em termos de área de superfície em 5 níveis diferentes, assim como também os volumes dos seios maxilares, dos seios paranasais de maneira geral, com o intuito de identificar possíveis áreas de constrição que possam justificar, por exemplo, o emprego de um aparelho ortopédico funcional num adulto para tentar controlar a apneia obstrutiva do sono. Ou, se é um caso com indicação mais cirúrgica, né? Então, vai nos ajudar nesse sentido também. A outra aplicação do protocolo Compass 3D é na simulação de cirurgias ortognáticas e a preparação, a construção, primeiro virtual e depois fresada ou impressa numa impressora 3D, dos guias cirúrgicos, tanto o guia intermediário quanto o guia final, guia para mentoplastia. E hoje, na última versão do protocolo Compass 3D, nós temos, entre outras coisas, a sobreposição dos modelos digitais, né? Isto porque a tomografia tem uma resolução relativamente baixa, da ordem, cada pontinho da tomografia equivale a um cubo de 2, 3 décimos de milímetro. Já nos modelos digitais, né, através do escaneamento intraoral, ou mesmo do escaneamento dos modelos de gesso, essa resolução ela é de 7 micra, né, ou 7 micrômetros,
Quer dizer, o detalhamento dos modelos digitais é muito maior do que na tomografia, sem o problema de ter artefatos, como a gente tem na tomo. Uma simples restauração de resina gera artefatos, aqueles risquinhos que a gente vê na tomo, né? Então, essa fusão desses dois mundos digitais, o modelo digital e a tomografia, nos permite fazer uma análise bastante precisa do plano oclusal, da localização dos dentes, cada um individualmente, se for necessário, né? Assim como também para as caracterizações de assimetrias faciais, de canting, variações de inclinação do plano oclusal. Desculpa te interromper um segundo. Desculpa só te interromper um segundo. Você está falando de colocar os modelos escaneados fundidos com a tomografia, né? Isso é. Aí a gente pode, por exemplo, estabelecer o plano de Camper em relação ao plano oclusal real. Exato. Nós fizemos, inclusive, recentemente um trabalho assim com a doutora Patrícia Valério, professor Almiro, professor Sérgio Tersaroli, professora Maria Rita, em crânios de brasileiros de 5.000 anos atrás, o homem construtor de Sambaqui, isso. E ficou bem evidente que, primeiro, a gente não tem um plano de oclusão nos adultos maduros, acima de 40 anos, nesses crânios, né? Nós temos aquela velha história de uma oclusão funcional com as 3 curvas, a de Monson, Spee e Wilson, né? E não há overbite, não há overjet, a oclusão é topo a topo, como acontece em todos os grupos populacionais pré-dieta civilizada. Isso está muito claro, embora na odontologia a gente não tenha muito isso, a não ser na RNO, né, essa visão, na antropologia, são centenas de trabalhos publicados comparando essas características de crânio do homem pré-dieta civilizada com os homens que começaram a ter essa dieta industrializada, especialmente nos últimos 200 anos. Fica bem evidente a diferença. Tem um trabalho publicado sobre isso, né? Uma revisão sistemática integrativa que reúne vários estudos, que foi até o tema da minha monografia. Isso. Índios punjabis do Atacama, Yanomamis, os índios da Groenlândia, os aborígenes da Austrália, né? Os Maori. Todos com o mesmo perfil de desgaste, desses desgastes que você falou, né? Com as 3 curvas, todos de topo, todos sem cárie, todos sem problema ortodôntico, todos sem problema periodontal. Afinal de contas, são só do gênero Homo, aí são 20 milhões de anos de evolução, né? E essas características estão presentes também nos outros primatas superiores. E a gente só vê essa mudança muito recentemente, exatamente a partir do momento que a gente começou a cozinhar a carne, né? a moer o milho, enfim, e depois, e posteriormente, o junk food, né? Essa comida rápida e maléfica ao extremo. Eu costumo dizer que esses sanduíches estão aí, são muito bons para os donos das cadeias de alimentos, né? Sem citar nomes. Baixíssima solicitação funcional. Exato. A gente está querendo dizer que agora, que a gente começou falando do plano de Camper, né? Só retomando, que o plano de Camper ainda não foi publicado o artigo, né, Marcos? Não, ainda não. Vai sair na revista online de ortopedia, acredito que no mês de julho ou agosto, uma coisa assim. Certo. Estou aguardando ansiosamente esse artigo aí já. E falando em relação ao plano de Camper, que foi onde a gente começou, resumindo, o plano de Camper seria uma coisa individualizada, se ele é paralelo ou não ao plano oclusal, né? Tem uma individualização ali, de acordo com cada indivíduo, de acordo com o biotipo de crescimento facial, uma série de coisas, né? Então, assim, eu penso no plano de Camper só como uma referência mesmo, sabe? Exato. Não tem que ser necessariamente paralelo. A primeira citação que surge é 1800 e qualquer coisa, um dos discípulos de Camper que comenta esse paralelismo. E a gente usa isso muito na prótese total, porque o paciente totalmente desdentado, você não tem nenhuma referência, especialmente aquele que já perdeu muito osso alveolar. E a gente precisa ter uma referência para montar o plano de oclusão. Vale isso também para a cirurgia ortognática, onde a gente usa o plano de Camper para resolver os canting, né, aquelas diferenças de altura direita e esquerda,
o póstero anterior para não ficar um corredor vestibular escuro, e na criança também, com o intuito de deixar o mais paralelo possível. Agora, uma coisa é você ter como referência determinada estrutura, ou determinado plano, ou determinada linha. A outra, estabelecer aquilo como meta de tratamento, né, que é o que a gente fazia na ortodontia no século passado. Todo mundo tinha que ter um ângulo ímpar de 92 graus. E não é por aí, né? A média não serve para todo mundo, ela é uma referência. Então, a gente tem essa busca, porque ela tem efeitos importantes. Se você prestar atenção, o longo eixo da cabeça inferior do músculo pterigóide lateral, em geral, coincide com o plano de Camper, né? E o pterigóide lateral é o principal responsável pelos movimentos de lateroprotrusão. Então, tem uma coerência, mas não tem que ser um paralelismo absoluto em centésimo de grau. É uma referência importante, né? Sim. Tanto no diagnóstico Planas quanto no protocolo Compass 3D, a gente usa a melhor referência para o plano oclusal que segue existindo, que é o plano de Camper. Eu achei muito interessante, porque eu assisti o seu bate-papo com o Pedrinho, né, o neto do professor Pedro Planas, e ele coloca isso. Realmente, o plano de Camper é uma referência importante na prótese, assim como é também na RNO. E o que não significa que a gente tenha que usá-lo como meta final, porque nem sempre a gente vai conseguir, infelizmente, né? Nesse caso, a palavra referência, ela toma uma importância muito grande. Exatamente. Agora, especialmente no desdentado, se a gente partir do zero, sem referência nenhuma, como é que você vai montar o plano oclusal de um desdentado? Por isso é que a gente usa a régua de Fox há mais de um século, né? Para estabelecer ali o melhor paralelismo possível para o plano da prótese total e a referência ao plano de Camper. Não, eu poder ter isso junto, né, digitalizado, é sensacional. Eu acho que o futuro realmente está aí, sabe? E a gente ter esses modelos prototipados já com a referência, né? Isso, né? É sensacional. Hoje é perfeitamente possível. Então, quando a gente quando recebe os DICOM, quando recebe o modelo digital, é perfeitamente possível a gente criar, inclusive, uma base semelhante à do modelo guinatostático, para que você tenha nos modelos impressos numa impressora 3D ou na tela do computador, esta referência para você analisar, especialmente as diferenças direita e esquerda, em termos de altura, além do póstero anterior, que é muito importante também nas oclusões assimétricas, onde você tem, por exemplo, a classe 2 subdivisão de um lado só, ou a classe 3 unilateral, né? As mordidas cruzadas, que nem sempre estão associadas a problemas de desenvolvimento na boca, mas tem origem muito anterior. É o que a fisioterapia trouxe para a gente nos últimos anos. As assimetrias de base de crânio, tanto nos ossos temporais quanto no osso esfenoide, são importantíssimas. E muitas vezes a mordidinha cruzada ela é consequência também de um torcicolo congênito, né? É muito frequente em gestações múltiplas, que são muito frequentes hoje em dia, não é? Enfim, então, muitas vezes, os desvios mandibulares, as assimetrias faciais, e dentre elas as mordidas cruzadas posteriores, não é um problema de mastigação apenas, ou respiratório, ou de hábitos deletérios. Já algo de base, que é muito mais difícil da gente corrigir, né? E falando em plagiocefalia e torcicolo congênito, que são as duas mais importantes, na minha visão, esse tratamento começa no pós-parto. É feito o diagnóstico, e o fisioterapeuta começa a trabalhar imediatamente, porque depois de 2 meses, mesmo com casquete, com técnicas de manipulação, é muito difícil você alterar. E os ossos temporais em alturas diferentes, com diferentes tipos de rotações, anterior, posterior, o ió, o direita e esquerda, rotação externa, rotação interna, isso afeta a posição das ATM, né? E, consequentemente, as cabeças de mandíbula, consequentemente a mandíbula. Então, no protocolo Compass 3D, a última versão incorpora também uma análise dessas rotações de temporal, tanto as laterais, quanto as anterior e posterior, quanto as torções, para a gente identificar essas alterações nos temporais. Em breve a gente vai ter isso também voltado para o osso esfenoide, e já estou trabalhando nisso já tem algum tempo.
e com esse objetivo, especialmente nas mordidas cruzadas, a gente identificar aquilo que está originado lá na base do crânio, aquilo que é realmente assimetria mandibular, aquilo que é desvio funcional e as consequências disso sobre o plano oclusal e as dimensões e as formas da arcada dentária, dos arcos superior e inferior, né? Maravilhoso. Então, já está incorporado no protocolo Compass 3D essa medida do temporal? Isso, essa quarta versão, ela deve estar pronta aí, porque a gente está na fase agora na fase de criar a apresentação, para ser diferente daquilo que a gente já faz, né? Desde 2007, que é a primeira versão do protocolo Compass 3D, nós já tivemos mais 2 modificações nessa última década, e agora essa quarta incorpora essas questões, como, por exemplo, a sobreposição dos modelos digitais e a análise de base de crânio, a possibilidade de analisar as vias aéreas, que a gente já faz também desde 2009, por aí, e as simulações de tratamento também que você consegue fazer digitalmente para ver a repercussão sobre o perfil do paciente, por exemplo, um avanço de mandíbula, uma mudança de postura terapêutica numa classe 2, por exemplo. Então, tem uma série de situações bem interessantes que ajudam a gente não só a diagnosticar, mas também a planejar um tratamento customizado, individualizado, de acordo com as características de cada paciente. Não, esse é o caminho, né? Porque tratamento individualizado, a gente sabe o que tem que fazer. Agora, diagnóstico individualizado, nesse nível de digital, é muito bom, né? Porque é uma análise quantitativa, né, Marcos? Exato, ela é qualitativa e quantitativa com um grau de acurácia altíssimo, né? Isso. Então, Muito legal. a precisão é validado cientificamente, não só aqui, como fora do Brasil. Então, é um instrumento de medição, né, uma forma de você medir as estruturas do crânio e da face, que está validado cientificamente. É algo que eu sinto falta quando a gente fala do diagnóstico Planas. Eu desconheço qualquer trabalho que tenha publicado para medir grau de acurácia, grau de replicabilidade do diagnóstico Planas. Eu acho que isso é importante. Marcos, realmente, poder ter uma referência de diagnóstico, se o problema se tem um problema na base, na craniana, ou se é um problema localizado, mais a cavidade do sistema estomatognático, na cavidade oral, é uma coisa assim muito boa, porque o índice de recidiva de tratamento que a gente tem quando a gente não sabe se é um problema de base e fica ali tratando o paciente, fica aquele paciente aparelho dependente. E hoje a gente já tem um pouco mais de conhecimento, né? Mas eu lembro, há 20 anos atrás, não se falava tanto de plagiocefalia, muito menos tempo, né? Ou de toxicolo congênito, eu nem colocava isso na anamnese dos meus pacientes. Sabe, perguntar para a mãe como foi a gravidez, como é que foi o parto, essa coisa toda. Hoje a gente já tem esse alinhamento. Isso Exato. puder ver quantitativamente aonde é o problema, a gente vai poder já identificar também qual a repercussão no nosso tratamento. Então, muito legal. E em relação também às pistas digitais, né, Marcos? Eu acho que é um grande auxílio também, porque se você puder medir a altura da dimensão vertical de um lado e do outro, você pode também nivelar, né, a dimensão vertical, equilibrar a dimensão vertical de uma forma também mais próxima do equilíbrio. Isso. E a outra questão importante das pistas digitais é que, embora a arte continue, ou seja, ao invés da gente usar a espátula para esculpir, a gente usa o mouse, mas a arte continua ali, né? Baseado num diagnóstico tridimensional, num diagnóstico facial e num diagnóstico funcional. Então, esses 3 aspectos são importantíssimos. E daí a gente cai novamente na questão da customização do tratamento. Veja que na própria ortodontia isso aconteceu. A gente que durante décadas usou prescrições de brackets do doutor fulano, do doutor Beltrano, do doutor Cicrano, hoje, com os alinhadores, o tratamento é totalmente individualizado, sendo que os alinhadores também são uma consequência dessa odontologia digital, que pode ser, em casos selecionados, ninguém está propondo eliminar aparelho ortopédico funcional, desgaste seletivo em pistas diretas, mas os alinhadores ortodônticos podem ser hoje também
especialmente quando associados às pistas diretas, mais um recurso terapêutico que nos permite individualizar e customizar o tratamento para cada criança, para cada indivíduo, né? E uma outra grande vantagem que eu vejo nos processos digitais, além é o conforto em si, não só o conforto físico, mas o conforto em termos de tempo. As crianças dessas últimas gerações parecem que nascem já com a bateria extremamente carregada, e a gente que lida com criança há 40 anos percebe essa diferença, né? Você manter hoje uma criança 20 minutos numa cadeira odontológica, você tem que se fantasiar de palhaço, plantar bananeira, não é? Colocar lá uma televisão de todo tamanho. E tem que ter muita energia para aguentar essa molecada. Então, um processo de escultura, por exemplo, de uma pista direta de classe 2 em Boca, que a gente levava aí 50 minutos, 1 hora para fazer, hoje você pode fazer a cimentação dessas pistas diretas, que foram planejadas digitalmente e fresadas ou impressas, em questão de minutos. É mais rápido que cimentar uma restauração, né? É o tempo de você fazer o condicionamento da superfície e usar um cimento resinoso e pronto, a pista está lá. Isso que eu ia te perguntar, o que você usa para cimentar? Cimento resinoso? Cimento resinoso, né? Porque geralmente quando a pistinha é fresada, é num bloco de resina acrílica, PMMA, polimetilmetracrilato. É a mesma resina de alto impacto utilizada nos dentes de estoque para próteses totais, próteses parciais. Então, quando a gente planeja no ambiente do computador a pista direta, com as inclinações apropriadas para a classe 2, para a classe 3, as facetinhas para os incisivos nas mordidas cruzadas anteriores, elas são, então, esculpidas, um robozinho lá usando várias broquinhas, esculpe aquilo com um detalhamento fantástico, e o trabalho da gente, que foi o diagnóstico, que foi planejar, passa a ser somente depois o de cimentar estas próteses que mudam a postura da mandíbula, né? E também a função mastigatória, geralmente. E com isso a gente tem um ganho de tempo muito grande. Tanto isso reflete no conforto do paciente, que tem uma consulta com menor duração, como também reflete no conforto do próprio profissional, que terá mais tempo ou para estudar mais, ou para atender mais pacientes, ou vai ter mais tempo de lazer também, né? Que é tão importante quanto o trabalho. Por isso que, assim como no plano oclusal, a gente precisa ter equilíbrio na vida também, né? Andar de moto, ver paciente, curtir a família. 24 horas realmente é muito pouco. Tá certo, Marcos. Marcos, foi ótima essa conversa. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez. E, olha, sou super fã do Protocolo Compass. Eu sei que tem vários outros, mas que infelizmente ainda não consegui me aprofundar. Mas está a caminho, tá aqui na minha listinha. Mas o Protocolo Compass e as pistas digitais, assim, sou fã, muito fã mesmo. E de todo o seu trabalho que você vem desenvolvendo aí de forma fantástica nesses últimos 40 anos. Pois é. Eu comecei no berço, né? Porque, na verdade, eu fiz recentemente 40 e 25. O corpinho é de 40, a cabeça de 25, somando os dois dá 65. Depois você me manda essa fórmula aí, que a minha cabeça anda mais ou menos uns 35, pelo menos, viu, Marcos? Porque tem hora que dá umas falhadas, uns esquecimentos assim. Eu falei, Faz acho que parte. uns 40, entendeu? Faz parte, né? Esse negócio de envelhecer, eu sou contra. Não, eu ouvi essa frase, eu não me lembro mais quem falou, mas ela é muito, muito objetiva, muito direta, e eu cultuo desde muito tempo. Nós somos jovens há mais tempo, né? Então, enquanto a cabeça estiver funcionando bem, o corpo conseguindo acompanhar a cabeça, está tudo bem. Cabelo branco, pouco cabelo. Somos jovens há mais tempo mesmo. São jovens há mais tempo. Né? De quando a gente era criança, não é? Nossa longevidade hoje de juventude é muito maior, né? É isso mesmo. Ainda bem. Quero agradecer a gentileza do seu convite e é sempre uma honra, um prazer, um privilégio a gente poder compartilhar, né? Especialmente com gente super interessada, estudiosa como você, que carrega a bandeira da ortopedia e da reabilitação neuroclusal como uma forma excepcional, não só de tratamento, mas também de prevenção, que é o que tem sido a nossa preocupação
nas últimas décadas, né? Esperar o quê? Criança merece também um sorriso maravilhoso, face harmonizada e harmônica, funções orais bem equilibradas, não tem que esperar a adolescência, muito menos a fase adulta, para que elas tenham esse direito, né? Então, eu creio que na ortopedia e na RNO, especialmente, a gente tem essa visão de que é a prevenção o melhor caminho em todos os sentidos, em todas as áreas da saúde, né? A gente ser um profissional da saúde e não um profissional da doença que visa só tratamento e tratamentos tardios. E eu costumo fazer uma analogia. Imagina que eu seja um grande endodontista. Sou fera, né? Eu uso a instrumentação mecanizada, faço condutometria em tomografia de alta definição, uso microscopia, e procura quando a cárie chegar na pulpa. Não é por aí, né? Isso é adaptar o paciente à técnica e não dar ao paciente aquilo que ele necessita no momento em que ele nos procura. E como você muito bem lembrou, é no bebê, nas plagiocefalias, onde a gente vai agir corretivamente e preventivamente para diminuir o alto percentual de más oclusões que a gente vê nas nossas crianças. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Beijão aí, tudo de bom para você. Obrigada, Marcos. Beijo. Até a próxima. Se Deus quiser. Tudo de bom.